Agradecendo a sua companhia, aqui estamos novamente em mais um encontro, neste ciclo de estudos pela TV Nova Luz, com mais uma aula sobre o tema A Justiça Divina, tomando por base o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Na aula anterior, fizemos uma viagem pela primeira e segunda parte da obra, apresentamos o índice e citamos os capítulos. Depois apresentamos comentários diversos sobre a magnitude dos ensinamentos contidos, recomendando a todos que nos acompanham a adquirir a obra e, ao lerem e estudarem cada página, irem grifando os pontos de seu maior interesse, as suas observações, assim como também ampliando o seu aprendizado. Hoje, vamos voltar ao início do livro e abordaremos considerações de maneira sucinta sobre cada um dos capítulos da primeira parte desta extraordinária obra, O Céu e o Inferno. Faremos juntos essa viagem abordando pontos de cada um destes capítulos, para que no desenrolar de nossos encontros possamos aprofundar mais em cada um deles. Vamos então para a primeira parte. O capítulo 1 trata o porvir e o nada. A unificação, feita relativamente à sorte futura das almas, será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar e para mais tarde a completa fusão. Capítulo 2, temor da morte. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. No capítulo 3, o céu. O homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento de sua missão na terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo usado destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Privado do espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual instrumento privado da mola real de função. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida, a inteligência. Em deixando o corpo, torna o mundo espiritual onde paira para depois reencarnar. A encarnação é necessária ao duplo progresso, moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. No capítulo 4, o inferno. O inferno cristão conseguiu, em alguns pontos, superar em exagero o próprio inferno pagão. Se estes tinham o tonel das Denaides, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo, eram estes suplícios individuais. Os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes, cujos tampos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados. E Deus, sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos, deleitando a vista nos suplícios do Tártaro. Os bem-aventurados, sem deixarem o lugar que ocupam, poderão afastar-se de certo modo em razão do seu dom de inteligência e da vista distinta, a fim de considerarem as torturas dos condenados, e vendo-os, não somente serão insensíveis à dor, mas até ficarão repletos de alegria e renderão graças a Deus por sua felicidade, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. São Tomás de Aquino, quanto aos limbos, Kardec coloca a simples lógica, repele uma tal doutrina em nome da justiça de Deus,
que se contém integralmente nessas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Obras sim, boas ou más, porém praticadas voluntárias e livremente, únicas que comportam responsabilidade. Neste caso, não podem estar a crença, o selvagem. Nesse caso, não podem estar a criança, o selvagem, e tampouco aquele que não foi esclarecido. No capítulo 5, o purgatório, o Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. A nova revelação estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. No capítulo 6, doutrina das penas eternas, segundo o profeta Ezequiel, a alma que tem pecado morrerá ela mesma. O filho não sofrerá pela iniquidade do pai, e o pai não sofrerá pela iniquidade do filho. A justiça do justo verterá sobre ele mesmo, a impiedade do ímpio verterá sobre ele. Se o ímpio fez penitência de todos os pecados que tem cometido, se observou todos os maus preceitos, se obra segundo a equidade de justiça, ele viverá certamente e não morrerá. Eu não me lembrei mais de todas as iniquidades que ele tenha cometido. Viverá nas obras de justiça que houver praticado. É que eu quero, a morte do ímpio, disse o Senhor Deus, e não quero antes que se converta e desgarre do mau caminho que trilha. Ezequiel, capítulo 18. Dizei-lhes estas palavras: eu juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e que viva. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. No capítulo 7 da obra O Céu e o Inferno, o tema é as penas futuras segundo o Espiritismo. O Código Penal da vida futura é algo extraordinário, é algo à parte. Primeiro, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou de impureza. Segundo, a completa felicidade prende-se à perfeição. Isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causada de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante dos sofrimentos. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, não havendo um só pensamento mal que não tenha consequências fatais, como não uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações um começo do progresso. No item 9, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for, em urna existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar de segunda vez. No capítulo 8, os anjos segundo o Espiritismo, há na criação seres evoluídos em inteligência e em moralidade. Progrediram por esforço próprio ao longo das reencarnações, pois foram criados simples e ignorantes, iguais a você, igual a mim, igual a todos nós. Progridem mais ou menos rápido pelo correto uso do livre-arbítrio, do esforço pessoal e do sacrifício. Deus não revela preferências, mas concede a todos oportunidade de progresso pela vivência de suas leis. Os espíritos, nas primeiras fases da existência, podem errar, mas porque lhes faltam conhecimento, moralidade e discernimento. Evoluem continuamente,
nos 2 planos da vida, até chegarem ao estado de espírito puro ou anjo. Espíritos puros ou anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, gozando em sua plenitude da felicidade prometida. Antes, porém, de atingir o grau supremo, desfrutam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que apraz a Deus confiar-lhes e por cujo desempenho se sentem felizes, visto que tais ocupações representam para eles um meio de progresso. O céu é o inferno. Capítulo 8. No capítulo 9, os demônios. Os demônios, segundo o Espiritismo, há somente a criação de seres inteligentes. Nem anjos, nem demônios. São entidades distintas. Resulta que há espírito em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala do progresso. Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Nas classes inferiores destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. A estes pode denominar-se demônio, daimons, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. São espíritos ainda imperfeitos, suscetíveis de regeneração e que, colocados na base da escala, onde nela graduar-se, passo a passo nos degraus da escada de Jacó. A palavra demônio não implica na ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vem falar sobre que os demônios são simplesmente as almas dos maus ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao cume da perfeição. Vamos assim observar que todos esses espíritos atrasados somos aqueles que estamos nos caminhos da evolução. Obras póstumas vem no capítulo 10, Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Os modernos fenômenos do espiritismo têm atraído a atenção sobre fatos análogos de todos os tempos, e nunca a história foi tão compulsada neste sentido como ultimamente. Pela semelhança dos efeitos, inferiu-se a unidade da causa. Como sempre acontece, relativamente a fatos extraordinários que o senso comum desconhece, o vulgo viu nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural, e a superstição completou o erro, ajuntando-lhes absurdas crendices. Vamos assim observar, então, que uma multidão de lendas que, pela maior parte, são uma amálgama de poucas verdades e muitas mentiras. As doutrinas em torno do demônio prevaleceram tanto tempo, havia de tal forma exagero no seu poder, que fizeram as criaturas temerem mais ao demônio do que acreditarem em Deus. O dedo de Satanás surgia a todo momento. E assim nós vamos observando que tudo isso são coisas da cultura popular dessa ou daquela época, conduzidas por mentes de religiosos irresponsáveis. A doutrina espírita vem assim, abrir a nossa consciência, nos falar que anjos e demônios somos aqueles que estamos no ciclo da evolução. Quando você faz o bem, quando eu faço o bem, estamos na frequência angelical. Quando optamos por fazer o contrário, estamos na frequência dos gênios que simbolizam a ausência do bem, que é o mal. Rogando a este Deus de amor, que nos abençoe a todos, que nos fortaleça, convidamos a você, embora o nosso encontro seja periódico, que faça do Livro dos Espíritos o estudo dessas leis naturais, do capítulo 11º e de todos os demais, para vermos que fora da caridade não há salvação. E a maior caridade que você pode, que eu posso fazer em favor próprio. Somos responsáveis e senhores pela nossa vivência diária. Ler e estudar Kardec oferece-nos a possibilidade de conhecer-nos melhor e aproveitar a hora presente, o aqui e agora, como o momento mais importante da nossa existência. Rogando a este Deus de amor e bondade, que abençoe você, sua casa, seu trabalho, todos os seus propósitos nobres, que nos ajude na transformação constante, em atitudes de orar e agir no bem, diminuindo a distância que nos separa do Mestre, desejamos que você possa, cada dia mais, ser aquele que espalha por onde passa, pegadas de luz, mostrando para os que venham depois de ti,
o caminho que conduz na direção de Jesus. Até o nosso próximo encontro. E muita paz a cada passo da tua jornada.